Diz assim: a cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Queridos, eu vou ler até aqui, mas ainda tem a outra parte ainda desta leitura, né? A gente vai ver que Jesus, antes do capítulo de número 5, ele pega seus discípulos, ele entra num barco, levanta-se uma tempestade muito forte mesmo, e Jesus diz, quando ele entra no barco: passamos para outra margem. Jesus avisa seus discípulos: passamos para outra margem. Então ali ele se despede da multidão, entra no barco, e quando se levanta toda aquela tempestade, Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Então despertaram o mestre. E desperta e fala: não te importas que perecemos? Estando com Jesus no barco, os discípulos perguntam: não te importas que perecemos? Então Jesus, despertando, repreende o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Pronto. Eles ficaram possuídos de grande temor. Essa expressão grande temor, vocês vão ouvi-la outra vez mais à frente, ok? Jesus, nestes versículos aqui, no capítulo 4, a partir do 35, ele mostra, ensina que ele tem o poder sobre as coisas da natureza, né? Quem é o homem para ter poder sobre as coisas da natureza? O que nós podemos fazer? Tem alguma coisa que eu e você podemos fazer quando se levanta uma tempestade? Tem jeito? Não tem. E os discípulos estavam ali junto com Jesus, né, repousando, descansando, e ele vem e faz essa pergunta ainda: não te importa que perecemos? De fato, uma tempestade muito forte, como a gente já sabe, já teve situações que já levou vidas também, né? Mas Jesus, ele mostra aqui nessa passagem que ele tem o poder sobre as coisas da natureza também. Então aqui, ele simplesmente com a palavra, ele disse ao mar: acalma-te, emudece. E se fez grande bonança. Aí o que acontece? Jesus vem nessa região dos Gadarenos, Gadara, que faz parte das 10 cidades Decápolis. Era uma região de muitos pagões ali.
né? Por mais que os judeus tivessem sido espalhados, nesta região, era uma região que havia muitos cultos pagãos ali, era um povo de coração duro, enfim. Vivia um homem que estava totalmente atormentado. Este homem, ele já estava totalmente fora da família, fora da sociedade, fora até da cadeia, porque nem sequer ninguém, a palavra diz que ninguém podia conter este homem. Este homem, ele vivia no meio dos sepulcros, ele vivia clamando, ou seja, gritando. Era um homem que estava sofrendo. Ele era um homem, mesmo que ele estivesse totalmente endemoniado, ele não deixava de ser um homem. Ele não deixava de ser um ser, imagem e semelhança de Deus, queridos. Para pensar, era alguém que estava sofrendo. E Jesus, quando pisa, quando ele coloca os pés naquela região, rapidamente, de longe, já diz a palavra que de longe ele vê Jesus, ele vem, corre e ele se prostra, ele adora. Ele faz o adorar, é o movimento de se curvar. Ele reconhece que ali há uma autoridade e ele reconhece. Quem que reconhece? É o homem? Não era o homem. Quem reconheceu foi um espírito, fala assim, espírito imundo, né? Ele vem, clama, rogo-te, conjuro-te, porque vem me atormentar, porque Jesus poderia aniquilar com o mal a qualquer momento, mas não era o momento de um mal ser destituído para onde ele tem que ir. Mas naquele momento ele vem e pede, e Jesus dá uma ordem, saia deste homem. Porém, o Espírito continuou falando. Como é que esse negócio, Jesus dá uma ordem, o Espírito continua? Você acha que Jesus não tinha o poder? Aí Jesus pergunta o nome. Qual o teu nome? Por quê? Porque sai um, mas tinha muitos ainda dentro dele. Esse é o poder da palavra quando o mundo é lidado de uma forma pela palavra. Então é muito cuidadoso quando nós oramos, quando nós clamamos a palavra. Jesus pergunta o nome. Então ele responde, legião, porque somos muitos. Para pensar, cerca de 6.000 demônios em um só corpo. Como estava aquele homem? Aquele homem não tinha mais força, não tinha mais dignidade, o homem se cortava, o homem se autodestruía. Todo o poder do domínio de Satanás estava sobre aquele homem. Esse é um caso exclusivo, um caso raro, mas o domínio e poder do Satanás, seus demônios estavam ali. Naquela região onde tinha muitos pagões, tinham muitos, mas como aquele homem só tinha ele, só tinha ele. E Jesus vem dar ordem para que ele saia. Jesus vem, e eles vêm rogar a Jesus. Eles falam, eu rogo-lhe encarecidamente que não nos mandasse para fora do país. Eles não queriam sair daquela região de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles queriam continuar estando ali, naquela região. E por que será que eles queriam ficar por ali? Por quê, queridos? Já parou para pensar? Porque naquela região tinha muitos corações duros. E num coração duro é muito mais fácil dos Satanás, dos inimigos, seus demônios, entrarem. E a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Então, eles queriam por tudo ficar ali. No momento que eles pedem para que não venha, conjure-te para que não me atormentes, e Jesus pede para que saia deste homem e pergunta o nome dele, Jesus, eu estou um pouco lenta assim, mas é por conta do horário e também porque eu não estou conseguindo ser tão, mas espero que os irmãos estejam acompanhando aí também, tá bom?
que pede para que eles saiam ali daquele lugar ali. Primeiro, no primeiro estado desse homem, quando Jesus encontra com ele, Jesus não está falando com o homem, né? Ele está falando com os próprios espíritos imundos ali. Então, aquele homem ainda estava fora de si naquele momento. E depois, quando eles pedem para que esses espíritos imundos rogam para que mande para os porcos, Jesus acaba permitindo. Muitos acabam pensando, mas por que que Jesus permitiu ir para os porcos? Por que que depois 2.000 porcos acabam, né, indo abaixo ali e morrendo todos eles ali? Na verdade, Jesus só permitiu. Aqueles porcos, eles morreram porque Satanás mesmo, os demônios, eles mataram aqueles porcos. Não foi Jesus que matou, Jesus permitiu, permitiu. Jesus permitiu. Então, pronto, Jesus permitiu, então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro abaixo e se afogaram, morreram. Esses porqueiros fugiram e foram anunciar ali pela cidade, pelos campos, porque, queridos, querendo ou não, sempre tem alguém que está dando uma observada aí, né? Que está acontecendo aí ao nosso redor, né? Casos porqueiros, eles estavam ali, eles observaram tudo, eles correram, eles foram falar, e o povo que veio, quando veio, este homem já estava com o seu sã juízo, ele já estava consciente já, ele já estava rendido aos pés do Senhor Jesus. Só que o povo se encheu de temor, o povo ficou não, não, não querendo, assim como se encheu de temor os discípulos, esse grande temor, depois a palavra vai dizer também que eles também ficaram com esse temor, né? E eles contaram tudo o que tinha acontecido. E entraram a rogar-lhe que retirasse daquelas terras. Aí vem essas pessoas e pedem para Jesus sair daquela região. Para pensar, para pensar. Jesus permitiu o pedido deles. Jesus saiu daquela região, porque o ser humano tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Jesus sai, ele vai atender o pedido desse povo, daquela região. Mas, porém, naquele momento, quando ele estava para entrar no barco, aonde este gadareno, o ex-endemoniado, pede para entrar junto com Jesus, aí Jesus fala não. E por que Jesus vai falar não para ele? Qual que é a importância do não de Jesus para esse homem, naquele momento? Jesus vai dizer, a gente foi acompanhar, no versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, deu uma ordem, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. A importância que Jesus dá para esse homem, da restauração, da dignidade, de trazer essa cura para esse homem, essa libertação para esse homem, Jesus fala para ele voltar para os seus, vai para sua família, vai contar como Deus, ele foi muito misericordioso com você. E aquelas 10 cidadezinhas que já estavam ali, aquele homem já era muito conhecido de todos, né? E de repente ele volta dessa forma para a família, ele sai contando o que Deus fez na vida dele. Jesus ali, ele deixou um servo dele já pronto para servir o reino dele. A Bíblia fala buscar primeiro o reino de Deus. As demais coisas, elas serão alcançadas. E por que mexeu muito comigo essa mensagem quando eu li, quando minhas lágrimas despencaram? Porque eu tenho consciência, eu tenho plena consciência de que Jesus me libertou.
Jesus me libertou. Um dia meu coração cedeu para Jesus. Um dia meu coração quebrantou para Jesus. O que eu ouvi falar de Jesus, eu já tinha ouvido falar muito, desde quando praticamente eu era pequenininha. Por mais que vendo um berço católico, eu já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha ido em igrejas, já tinha, queridos, já tinha. Mas ontem eu fiquei olhando para esse homem, a condição desse homem, e por que os demônios, eles preferem o corpo de um ser humano do que o corpo de animais? Já parou para pensar? Por que ele escolhe o corpo do ser humano? Ele precisa de um corpo. E por que tem que ser o do ser humano? Por que não pode ser de qualquer outro animal? Ele só precisa de um corpo. Por quê, queridos? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E tudo que Deus faz é bom e muito bom. Só que ele tenta destruir tudo aquilo que o Senhor faz. Aliás, ele se autodestruiu, né? Aí já é problema dele. Agora um dia nosso coração se entregou, se rendeu e nós temos essa consciência, já não estamos mais presos, não estamos mais no domínio e poder de Satanás. Isso já não pertence mais para as nossas vidas. Isso não faz parte mais. Hoje, para a glória de Deus, eu e você, nós temos a convicção de que nós somos libertos em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele tem o poder sobre tudo. A ele foi dado todo o poderio. Nessa passagem, deixou bem claro que Jesus tem poder sobre as coisas da natureza e também do homem, para trazer a cura, a libertação. Jesus, ele estava disponível, mas nesta situação aqui, aonde 2.000 porcos se perderam, 2.000 porcos morreram, o que significa isso? Que no reino de Deus haverá também percas. Investir numa alma, investir numa vida é também ter. E eles se preocuparam mais com o financeiro, porque era uma região também de muito comércio político, né? Tinha muitas transações ali e para eles era importante. Olha o prejuízo que foi, 2.000 porcos, queridos. Foi grande o prejuízo. E ali eles pensaram, esse homem vai dar mais prejuízo por aqui, então é melhor que, ó, vá-te embora daqui, que nós não queremos aqui. E foi onde Jesus atendeu o pedido dessas pessoas. E Jesus não força ninguém, queridos. Ele não vai forçar nunca, 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 pode ter certeza. Então, o que eu quero dizer também é a importância de quando formos fazer uma oração intercessória, nós sabemos que Jesus não vai forçar ninguém a segui-lo, Jesus não vai forçar ninguém a entrar no reino dele, não vai mesmo, não vai. Mas nós temos o amigo Espírito Santo, que ele tem poder para convencer, e o nosso coração se render a ele, né? Então, quando nós sabemos que temos os nossos entes queridos, um amigo, uma amiga, alguém que a gente conhece no trabalho, por onde formos, que nós possamos levar a presença de Jesus na oportunidade que tivermos, quando formos orar ao Senhor, apresentar essas vidas, pedir ao Senhor misericórdia, graça possa alcançar essas vidas também, porque ali foi graça de Jesus. Jesus não veio só para os judeus, Jesus veio para espalhar, né, as boas novas. Isso também é marcante para nossas vidas, saber que vai além da cultura, né, Jesus Cristo para todo o homem. E eu achei muito incrível essa passagem dessa cura deste homem e, e resgatá-lo, né, trazê-lo de volta, porque o homem vivia nu,
O homem vivia perdido, o homem não tinha mais nenhuma condição. Agora, para ele ter chegado a esta condição também de possuir uma legião, uma opressão demoníaca, não sei, a Bíblia não relata, a Bíblia não fala como é que foi que aconteceu dele chegar até esse ponto, porque tem muitos homens que buscam poder, poder espiritualmente falando, poder, né? E a gente sabe do que a gente está falando. E, e, e ele pode até adquirir algum poder, mas Satanás depois vai e toma todo aquele poder. E o estado deste homem fica terrivelmente, terrivelmente, terrivelmente destruído, destruído. Esse homem aqui foi Deus, não foi o homem, foi Deus teve muita misericórdia desse homem. Quando Jesus fala, vai para os teus, vai contar o que Deus fez, o que Deus fez. Ninguém podia fazer nada por esse homem. Ninguém, ninguém, ninguém. Somente Jesus podia fazer. Eu louvei muito a Deus porque o Senhor, ele deixou o relato dessa cura, dessa libertação, para que eu e você, se você está orando em favor de uma libertação de alguém, que você possa acalmar também o coração do poder de Jesus para essa vida e que Deus venha ter de misericórdia, assim como teve das nossas vidas e que Ele também teve aqui dessa cura, porque a tempestade se levantou, os discípulos já pensaram que já iam morrer e que tudo já estava acabado, mas ali Ele acalma toda essa tempestade, faz uma bonança e dá direção. Então, se eu e você tivemos alguma tempestade tentando, né, mudar a direção da rota de Deus para minha vida e para sua vida, que nós possamos acalmar o nosso coração, que Cristo que vive e reina dentro de nós, que eu e você, que já somos um pouquinho mais, né, seguindo os passos de Jesus, que nós possamos acalmar o coração, entender que Jesus está no barco, tem uma direção certa, tem um alvo certo. Você não está plantado onde você está por um acaso, não é mesmo, pode ter certeza disso. Eu não estou aqui nesse país chamado Suíça por um acaso, isso eu tenho certeza absoluta também. Então, deixe o espírito dele continuar soprando qual a direção que ele quer levar você, qual a região que ele quer te levar, e aprenda uma lição com relação a essas pessoas. Se te falar assim, ó, ei, pastora Laércio, eu não quero te ouvir. Pode ir indo, vai. Perca seu tempo aqui não. Vai. Respeita mesmo, não força, respeita, confia no Senhor, segue a direção do Espírito Santo, que o Senhor, ele traz a libertação. Eu já ouvi uma vez alguém falar assim para mim por telefone, eu orientava essa pessoa que tinha um espírito de morte que rodeava essa pessoa. E dizia assim para mim, primeiro o espírito, ele distorcia, ele dizia assim que, vai, acaba com isso logo mesmo, você já vai já vai pro tribunal mesmo. Aí o inimigo, ele vem e distorce a palavra, né? Aí o tribunal de Cristo, aí tem os três tribunais, aquela coisa toda. E eu só ouvindo o que ele falava assim para mim, que o inimigo falava. Mas ele dizia assim: não perca seu tempo comigo, não. Ele pedia para não perder o meu tempo com ele. Mas eu entendia que havia ali uma resistência e aquilo não era do homem. Assim como Jesus viu nesse momento aqui, tenha o discernimento, queridos. Entenda uma coisa. Quando Jesus teve o primeiro contato com esse homem, ele teve o primeiro contato foi com o espírito imundo. Então, ouça, discerne o que você está ouvindo, preste atenção se esta voz é a voz do inimigo que está agindo, dominando essa pessoa, ou se de fato é de um coração duro. Aprenda a discernir isso também. Então, nesse caso, eu tinha certeza
que ali haveria uma resistência, mas não era do homem em si, mas era do que estava agindo ali dentro dele. Para a glória de Deus, obviamente, esse homem já é liberto, já é batizado, tem sua família, já está na graça do Senhor, para a glória de Deus. Então é isso, queridos. Aqui eu sei que essa live não vai muito longe também. Eu quero agradecer. Eu sei que, espero que tenha passado uma mensagem. É, eu, eu só falo aquilo que o Senhor realmente vem ministrando, coloca no nosso coração. Eu espero que o Senhor tenha outra vez trazido à tua memória, né? Eu sei que já é uma passagem bem conhecida, porque isso aqui é um milagre muito grande que Jesus fez e que o Espírito Santo tenha ministrado ao teu coração, que tenha tirado proveito. Eu sei que tem muito mais. O Senhor foi falando assim, a gente quando medita na palavra, o Senhor, ele vai linkando, né? Ele vai linkando, aquela informação ele vai linkando assim, 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 aí de repente você vai abrindo mais teu entendimento e nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Eu quero devolver o pastor Laércio, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, peço perdão se porventura não foi o que os irmãos esperavam estar ouvindo, mas eu glorifico o nome do Senhor por essa palavra. Amém? Deus abençoe.